Existe um momento do dia em que você para verdadeiramente e observa como está se sentindo por dentro? Não aquela sensação superficial de estar ocupado ou cansado, mas algo mais profundo, algo que toca a essência do seu bem-estar interior. Os antigos filósofos estoicos, há mais de 2000 anos, já compreendiam algo fundamental que muitos de nós esquecemos na correria moderna. Sentir-se bem não depende das circunstâncias externas que nos cercam, mas da maneira como cultivamos nossa fortaleza interior e nossa sabedoria prática no cotidiano. Eles descobriram que a serenidade não é um presente do destino, nem uma conquista reservada para momentos especiais, mas sim o resultado de práticas diárias consistentes que moldam nosso caráter e transformam nossa relação com o mundo. A filosofia estoica nos ensina que possuímos dentro de nós mesmos tudo aquilo que necessitamos para atravessar qualquer tempestade, enfrentar qualquer adversidade e manter nossa paz interior intacta, independentemente do caos ao nosso redor. O segredo não está em controlar os acontecimentos externos, mas em desenvolver domínio completo sobre nossas reações internas, sobre nossos julgamentos e sobre a forma como interpretamos tudo aquilo que nos acontece. Marco Aurélio, imperador romano e praticante dedicado do estoicismo, escreveu em suas meditações pessoais que a qualidade de nossa existência é determinada pela qualidade de nossos pensamentos e que nada pode nos perturbar a menos que permitamos esse distúrbio através de nossos próprios julgamentos equivocados. Epicteto, que passou grande parte de sua vida como escravo antes de se tornar um dos maiores mestres estoicos, demonstrou através de sua própria trajetória que a liberdade verdadeira não tem relação alguma com as correntes físicas que nos prendem, mas com as correntes mentais que nós mesmos forjamos através de desejos descontrolados, medos irracionais e apegos desnecessários. Sêneca, conselheiro político e escritor prolífico, dedicou incontáveis horas a ensinar pessoas comuns a desenvolverem resiliência emocional através de exercícios filosóficos práticos que qualquer pessoa pode implementar imediatamente em sua rotina. O que todos esses sábios antigos tinham em comum era a compreensão profunda de que sentir-se bem todos os dias não é questão de sorte, privilégio ou circunstâncias favoráveis, mas de treinamento mental deliberado e cultivo consciente de hábitos que fortalecem nosso caráter. Hoje vamos explorar juntos 5 hábitos estoicos simples, porém extraordinariamente poderosos, que você pode começar a aplicar imediatamente para transformar radicalmente a maneira como se sente em seu dia a dia, desenvolvendo aquela serenidade inabalável que os antigos mestres tanto valorizavam. O primeiro e talvez mais revolucionário ensinamento que os estoicos nos legaram é a distinção clara e absoluta entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que permanece completamente fora de nosso alcance. Epicteto iniciava seus ensinamentos afirmando que algumas coisas dependem de nós, enquanto outras não dependem, e que toda perturbação humana nasce da confusão entre essas duas categorias fundamentais. Quando tentamos controlar o incontrolável, quando lutamos contra o imutável, quando resistimos ao inevitável, estamos semeando nossa própria infelicidade e preparando o terreno para frustrações intermináveis que nos drenam emocionalmente. O hábito estoico de discernir o que podemos e não podemos controlar não é apenas uma técnica filosófica abstrata, mas uma ferramenta prática extraordinária que transforma completamente nossa experiência diária quando aplicada com consistência e sinceridade. Então, o que exatamente está sob nosso controle? Nossos julgamentos sobre as situações, nossas opiniões sobre o que acontece, nossas reações emocionais quando processadas conscientemente, nossos valores fundamentais, nossos esforços genuínos,
nossas intenções verdadeiras e nossa capacidade de escolher como responder a qualquer circunstância que a vida nos apresente. E o que não está sob nosso controle? Praticamente todo o resto. As ações e opiniões das outras pessoas, os acontecimentos climáticos, os resultados finais de nossos projetos, apesar de nosso melhor empenho, nossa reputação pública, nossas circunstâncias de nascimento, as mudanças inevitáveis que o tempo traz, a saúde perfeita, a imortalidade física e inúmeras outras coisas que insistimos em tentar dominar, mesmo sabendo no fundo que isso é impossível. Aplicar este primeiro hábito no cotidiano significa desenvolver o reflexo automático de perguntar-se diante de qualquer situação desafiadora: isso está sob meu controle ou fora dele? Se estiver fora de seu controle, a atitude estoica consiste em aceitar completamente, sem resistência interna, sem lamentações inúteis, sem desperdício de energia emocional em algo que você não pode modificar de forma alguma. Isso não significa passividade ou conformismo derrotista, mas sim sabedoria prática de não lutar contra a natureza das coisas, de não se rebelar contra a realidade objetiva, quando essa rebelião só gera sofrimento adicional, sem alterar absolutamente nada nas circunstâncias externas. Se algo está sob seu controle, então você direciona toda a sua energia, todo o seu foco, toda a sua determinação para aquilo que você genuinamente pode influenciar. Seu esforço máximo, sua preparação adequada, sua atitude construtiva, sua resposta virtuosa. Imagine que você está preso em um congestionamento terrível a caminho de um compromisso importante. Você não controla o trânsito, não controla os outros motoristas, não controla as condições da via, nem os acidentes que possam ter ocorrido quilômetros à frente. Ficar nervoso, buzinar com raiva, praguejar contra a situação, não alterará nada disso. Mas você controla sua respiração neste momento, controla o que escolhe pensar sobre a situação, controla se vai usar esse tempo para ouvir algo educativo ou relaxante, controla se vai avisar seu compromisso com antecedência sobre um possível atraso. Controla se vai transformar esse momento em mais uma oportunidade de praticar paciência e serenidade, ou se vai permitir que ele destrua sua paz interior por horas a fio. Quando você começa a aplicar esse discernimento fundamental repetidamente ao longo do dia, algo extraordinário acontece. Sua mente para de desperdiçar energia preciosa com preocupações inúteis e passa a canalizar toda a sua força vital para aquilo que realmente faz diferença. Você deixa de ser um barco à deriva na tempestade das circunstâncias e se torna o capitão sereno que mantém o leme firme, não importa quão agitadas estejam as águas ao redor. Este hábito estoico fundamental libera uma quantidade imensa de energia mental e emocional que anteriormente você gastava tentando mudar o imutável, controlando pessoas que têm sua própria autonomia, ou preocupando-se com resultados que não dependem exclusivamente de você. Pratique todos os dias identificar claramente o que está em seu círculo de controle e o que está fora dele, e observe como sua ansiedade diminui gradualmente, enquanto sua sensação de empoderamento genuíno aumenta na mesma proporção. Hábito 2. Contemple a brevidade da vida e a preciosidade de cada momento. Os filósofos estoicos mantinham uma prática diária aparentemente sombria, mas profundamente transformadora. Meditar sobre a impermanência de todas as coisas e sobre a inevitabilidade de sua própria morte. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre o fato de que em breve seria apenas pó, que seus feitos grandiosos como imperador seriam esquecidos com o tempo, que as gerações futuras não saberiam sequer pronunciar seu nome corretamente. Esse exercício
longe de ser mórbido ou depressivo, tinha um propósito claro e libertador: eliminar as preocupações triviais que nos consomem e redirecionar nossa atenção para aquilo que genuinamente possui valor duradouro. Quando você contempla honestamente que sua existência neste corpo físico é temporária, que as pessoas que ama não estarão aqui para sempre, que este dia específico jamais se repetirá, algo fundamental muda em sua percepção do presente. As pequenas irritações que consumiam sua atenção subitamente perdem toda a sua importância. Aquela discussão sobre quem tem razão em um detalhe insignificante parece absurdamente desproporcional quando você lembra que tem apenas algumas décadas neste planeta e que cada momento desperdiçado em conflitos desnecessários é um momento que você jamais recuperará. A filosofia estoica nos convida a desenvolver o hábito diário de lembrar nossa mortalidade, não para viver com medo ou tristeza, mas para viver com intensidade consciente, com gratidão profunda, com presença completa em cada experiência. Sêneca escreveu extensivamente sobre como desperdiçamos nossa vida como se fôssemos imortais, adiando constantemente aquilo que realmente importa, enquanto dedicamos anos inteiros a atividades que não nos trazem realização genuína, nem contribuem para nosso crescimento como seres humanos. Ele observou que as pessoas são extremamente cuidadosas com seu dinheiro, brigando por cada centavo, mas absurdamente descuidadas com seu tempo, permitindo que qualquer pessoa ou atividade trivial roube horas preciosas de sua existência limitada. O hábito estoico de contemplar a brevidade da vida nos torna gestores muito mais sábios de nosso recurso mais valioso, o tempo que nos resta. Quando você acorda pela manhã e dedica alguns minutos a reconhecer conscientemente que este dia é um presente precioso, que você não tem garantia alguma de ver o amanhã, que as pessoas ao seu redor também são temporárias em sua vida, você naturalmente começa a fazer escolhas diferentes. Você abraça seus filhos com mais atenção. Você perdoa as falhas insignificantes das pessoas com mais facilidade. Você para de adiar aquele projeto que realmente importa para seu coração. Você expressa amor e gratidão enquanto ainda há tempo. Você deixa de lado orgulhos tolos e inicia conversas de reconciliação que adia há anos. Os estoicos também praticavam imaginar-se no último dia de suas vidas, olhando para trás, e perguntavam-se: que tipo de pessoa eu gostaria de ter sido? Como gostaria de ter usado meu tempo? Quais relacionamentos gostaria de ter nutrido? Que contribuições gostaria de ter feito ao mundo? E então, voltando ao presente, ajustavam suas ações diárias para alinhá-las com essa visão do futuro. Este exercício não é sobre viver com tristeza constante, mas sobre desenvolver clareza de propósito e eliminar as distrações que nos afastam daquilo que verdadeiramente valorizamos. Quando você pratica esse hábito regularmente, descobre que muitas das coisas pelas quais se preocupava obsessivamente perdem completamente sua força sobre você. A opinião daquele conhecido distante sobre suas escolhas de vida, completamente irrelevante quando você lembra que em 100 anos nenhum de vocês estará aqui. Aquele desejo de impressionar pessoas que nem sequer admira genuinamente, absurdo quando você reconhece que está trocando momentos reais de sua existência finita por validação externa vazia. Aquele medo de tentar algo novo porque poderia falhar? Ridículo quando você percebe que o verdadeiro fracasso é chegar ao fim da vida sem ter tentado viver plenamente. O estoicismo não é uma filosofia de contemplação passiva, mas de ação virtuosa constante. Os estoicos identificaram 4 virtudes cardeais que formam o alicerce de uma vida bem vivida: sabedoria prática para discernir o que é verdadeiramente bom, justiça nas relações com outras pessoas,
coragem para enfrentar dificuldades inevitáveis e temperança no controle de impulsos e emoções. O terceiro hábito essencial consiste em transformar essas virtudes abstratas em ações específicas que você pratica conscientemente todos os dias. Sabedoria prática não significa acumular informações teóricas ou impressionar pessoas com conhecimento enciclopédico, mas desenvolver a capacidade de fazer julgamentos corretos sobre o que realmente importa em cada situação específica. É saber quando falar e quando permanecer em silêncio, quando persistir e quando desistir, quando ser firme e quando ser flexível, quando agir e quando deixar as coisas seguirem seu curso natural. Você exercita a sabedoria prática quando para antes de reagir impulsivamente a uma provocação e se pergunta qual resposta seria mais construtiva a longo prazo. Justiça, no contexto estoico, significa tratar todas as pessoas com equidade e contribuir genuinamente para o bem comum da humanidade. Os estoicos acreditavam que todos os seres humanos são parte de uma comunidade cósmica e que ajudar outros é, na verdade, ajudar a si mesmo, pois estamos todos interconectados de forma fundamental. Você exercita justiça quando trata o atendente do supermercado com a mesma cortesia que daria a um executivo importante, quando defende alguém que está sendo injustiçado, mesmo que isso não lhe traga benefício pessoal, quando paga o preço justo por serviços mesmo tendo oportunidade de explorar alguém em situação vulnerável. Coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente apesar do medo, de manter seus princípios, mesmo quando isso traz consequências desconfortáveis, de enfrentar verdades difíceis sobre si mesmo que seria mais fácil evitar. Você exercita coragem quando tem aquela conversa difícil que vem adiando, quando admite um erro publicamente em vez de culpar outros, quando escolhe o caminho mais árduo, mas mais íntegro mesmo tendo atalhos disponíveis. Temperança significa ter domínio sobre seus impulsos, desejos e emoções em vez de ser escravizado por eles. Saber quando é suficiente em vez de sempre querer mais. Manter equilíbrio em vez de oscilar entre extremos. Você exercita temperança quando escolhe a refeição nutritiva em vez de ceder ao impulso por comida reconfortante pela 10ª vez consecutiva. Quando desliga as redes sociais depois do tempo estabelecido em vez de rolar infinitamente. Quando economiza dinheiro para objetivos importantes, em vez de gastar impulsivamente em desejos momentâneos, quando responde calmamente a uma crítica, em vez de explodir em raiva defensiva. Você já parou para pensar em quantas vezes deixamos nossos dias passarem sem verdadeiramente estarmos presentes neles? A filosofia estoica que estamos explorando juntos aqui não é apenas teoria antiga empoeirada, mas sabedoria viva, que pode transformar profundamente como você experiencia cada momento de sua existência. Se estas reflexões têm tocado algo dentro de você, se reconhece nessas práticas antigas um caminho para cultivar aquela serenidade que tanto busca, convido você a se juntar a esta comunidade de pessoas que também buscam crescimento interior genuíno. Inscreva-se neste canal e compartilhe nos comentários abaixo qual desses hábitos estoicos ressoa mais profundamente com sua situação atual. Que desafio específico você enfrenta, onde essas práticas poderiam fazer diferença? Sua experiência, suas dúvidas, suas vitórias no caminho do autodesenvolvimento são valiosas não apenas para você, mas para todos nós que caminhamos juntos nessa jornada de fortalecimento interior através da sabedoria prática. Um dos exercícios mais poderosos que os estoicos praticavam regularmente era a premeditação das adversidades, ou seja, imaginar antecipadamente que coisas difíceis poderiam acontecer e preparar-se mentalmente para enfrentá-las com serenidade.
Isso pode parecer pessimista à primeira vista, mas é exatamente o oposto. É o otimismo realista que nos prepara para lidar com a vida como ela é, não como gostaríamos que fosse. Sêneca aconselhava seus discípulos a reservarem um tempo regularmente para visualizar cenários difíceis, perder seu emprego, enfrentar uma doença séria, ter um relacionamento terminado, ver um projeto fracassar, experimentar perdas financeiras ou sofrer rejeição pública. O objetivo não é tornar-se obcecado por possibilidades negativas, mas remover o elemento de choque quando adversidades inevitáveis aparecem. Porque quando você já considerou uma possibilidade difícil e treinou mentalmente como responderia com virtude e resiliência, essa possibilidade perde grande parte de seu poder de desestabilizá-lo completamente. Marco Aurélio começava muitos de seus dias lembrando a si mesmo que encontraria pessoas difíceis, situações frustrantes e acontecimentos desagradáveis, mas que isso não poderia realmente prejudicá-lo, porque ele mantinha controle total sobre seus próprios julgamentos e reações internas. Quando você pratica este quarto hábito estoico, está essencialmente construindo resiliência emocional antecipada, fortalecendo sua capacidade de absorver golpes da vida sem quebrar, desenvolvendo aquela flexibilidade interior que permite que você dobre sob pressão, em vez de estilhaçar. Além disso, este exercício tem um efeito colateral maravilhoso. Aumenta dramaticamente sua gratidão pelas coisas boas que você tem agora. Quando você imagina vividamente como seria perder sua casa, sua saúde plena ou seus entes queridos, você volta à realidade presente com uma apreciação renovada por ainda ter essas coisas, pelo menos por hoje. Os estoicos não viam isso como tortura psicológica, mas como treinamento essencial para a vida, comparável a um atleta que pratica movimentos difíceis repetidamente antes da competição real. Você pode praticar este hábito dedicando alguns minutos pela manhã ou à noite para contemplar tranquilamente. Se eu perdesse meu emprego amanhã, como poderia responder produtivamente em vez de entrar em pânico? Se minha saúde me traísse de repente, que recursos internos tenho para enfrentar essa situação? Se pessoas importantes se afastassem de mim, como manteria minha integridade e paz interior? Ao fazer essas perguntas e visualizar respostas virtuosas, você está programando sua mente para reagir com sabedoria em vez de entrar em modo de pânico quando desafios reais surgem. Importante enfatizar que este exercício não significa viver em estado de ansiedade constante sobre possíveis desgraças, mas simplesmente reconhecer honestamente que a vida inclui dificuldades inevitáveis e escolher estar mentalmente preparado para elas. É como manter um extintor de incêndio em casa. Você não fica obcecado com a possibilidade de incêndios, nem vive com medo constante. Mas tem um plano caso algo aconteça, e essa preparação traz paz mental genuína. O quinto e último hábito estoico que exploraremos hoje é o cultivo de uma forma profunda de gratidão, que vai além de simplesmente agradecer pelas coisas boas que temos. Os estoicos desenvolveram a capacidade extraordinária de aceitar e até mesmo apreciar a totalidade da vida, incluindo suas partes difíceis, porque compreendiam que desafios são instrumentos essenciais de crescimento e fortalecimento de caráter. Marco Aurélio escreveu que devemos amar tudo o que acontece conosco, porque tudo é tecido pela natureza universal como parte de nosso destino específico, e resistir a qualquer parte da realidade é como tentar extrair um fio de uma tapeçaria sem desfazê-la completamente. Essa perspectiva radical não significa que devemos gostar de experiências dolorosas ou buscar sofrimento desnecessário, mas que podemos desenvolver a maturidade espiritual de reconhecer que até mesmo momentos difíceis carregam sementes de sabedoria e oportunidades de desenvolver virtudes
que permaneceriam adormecidas em vidas perfeitamente confortáveis. Quando você pratica gratidão estoica, agradece não apenas pela promoção no trabalho, mas também pelo projeto que fracassou e lhe ensinou humildade e perseverança. Agradece não apenas pelos relacionamentos harmoniosos, mas também pelos conflitos que lhe forçaram a desenvolver paciência e habilidades de comunicação. Agradece não apenas pela saúde vibrante, mas também pelas limitações físicas que lhe ensinaram compaixão e resiliência. Este hábito transforma completamente sua relação com a vida, porque você para de categorizar experiências como absolutamente boas ou absolutamente ruins e começa a ver tudo como potencialmente útil para seu desenvolvimento como ser humano. Você começa cada dia reconhecendo que simplesmente estar vivo é um presente extraordinário, que ter consciência para experienciar este momento é um privilégio indescritível, que fazer parte desta experiência humana coletiva é uma oportunidade preciosa. A gratidão estoica também inclui apreciação pelas pequenas coisas que sustentam nossa existência, mas raramente notamos. O ar que respiramos automaticamente, a água que sacia nossa sede, o solo firme sob nossos pés, a luz do sol que aquece nosso corpo, a incrível complexidade de nosso organismo funcionando perfeitamente na maior parte do tempo, sem qualquer esforço consciente de nossa parte. Pratique diariamente listar mentalmente não apenas 3 coisas óbvias pelas quais você é grato, mas também desafie-se a encontrar algo positivo em experiências que inicialmente parecem puramente negativas. Chegamos ao final desta jornada através dos 5 hábitos estoicos que podem transformar profundamente a qualidade de seus dias. A sabedoria que compartilhamos aqui foi testada e refinada através de séculos por pessoas que enfrentaram adversidades inimagináveis e ainda assim mantiveram sua serenidade interior intacta. Essas práticas não são meras teorias filosóficas, mas ferramentas práticas que você pode começar a usar imediatamente para cultivar aquela força interior que todos nós buscamos. Se você percebe valor nessas reflexões, se sente que está começando a compreender como construir resiliência genuína através da filosofia prática, inscreva-se neste canal para continuar explorando esses ensinamentos transformadores juntos. Compartilhe nos comentários qual destes 5 hábitos você pretende implementar primeiro em sua rotina diária e por quê. Que obstáculo atual em sua vida poderia ser transformado aplicando esses princípios estoicos? Suas experiências ao colocar essas ideias em prática são extremamente valiosas para toda esta comunidade que está crescendo ao redor do propósito comum de desenvolver sabedoria, coragem e serenidade. Sugira também temas específicos sobre filosofia prática e estoicismo que você gostaria que explorássemos em próximos conteúdos. Estamos construindo juntos um espaço de aprendizado mútuo, onde pessoas comprometidas com crescimento interior podem trocar insights, superar desafios e celebrar progresso no desenvolvimento de caráter. Lembre-se, uma vida examinada e vivida conscientemente, de acordo com virtudes fundamentais, é uma vida verdadeiramente próspera, independentemente das circunstâncias externas que você enfrente. Obrigado por dedicar seu tempo precioso a estas reflexões e até o próximo encontro.